Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora que eu chego ali em casa. Nesta aula da oitava classe vamos falar ainda de acerto de equações químicas, mas neste caso vamos ver casos gerais. Quais são os casos gerais? São casos em que nós temos numa única equação elementos metálicos, elementos ametálicos e o hidrogênio e o elemento oxigênio. Podemos ter todos os elementos lá, esses que eu falei deles, ou podemos ter um deles que falta, e num caso em que somente não é o caso em que temos o metal e o oxigênio. Então, neste tipo de acerto de equações químicas, temos algumas regras por seguir. A primeira regra que nós temos que seguir é acertar os átomos metálicos. Quando nós falamos dos átomos metálicos, estamos a falar dos elementos que estão no primeiro grupo da tabela periódica até ao 13º grupo da tabela periódica. Então, esses elementos têm prioridade no acerto de equações químicas. Depois, podemos acertar os ametais. Os elementos ametálicos, conforme vocês sabem, são aqueles elementos que estão mais à direita da tabela periódica. O grupo número 14, grupo número 15, 16, 17 e 18, né? Então, esses são os elementos que nós temos que acertar na segunda instância. Em terceiro, vamos acertar os átomos de hidrogênio. Quer dizer, aqui nos metais não acertamos o hidrogênio, nos ametais também não acertamos o oxigênio. Então, esses são os passos que nós temos que seguir. Acertar os metais, depois os ametais, depois o hidrogênio. Se nós acertarmos esses três passos aqui, então o quarto passo já estará acertado por si mesmo. Então vamos aos exemplos para nós podermos perceber como é que funciona muito bem essa técnica de acerto de equações químicas de forma geral. Na linha A nós temos potássio e o bromo. Então a reação entre o potássio e o bromo vai produzir essa substância. E na produção desta substância, então, acertar a equação, primeiro temos que acertar o elemento metálico, que é o potássio, porque o potássio está no primeiro grupo. Depois vamos acertar o bromo está no segundo grupo. Está claro? Então, vamos ver o bromo tem um átomo aqui, deste lado também tem um átomo, então podemos, não o potássio, tem um átomo, daquele lado também tem um átomo, então podemos deixar. Aqui o bromo tem dois átomos, deste lado tem um átomo. Então, para acertar, precisamos colocar o número 2 aqui, escrever o número 2. Ao multiplicar este 2 com um que está aqui, teremos dois átomos de bromo. Só que acontece uma coisa um pouco chata, porque quando nós colocamos este 2, multiplica com um átomo do potássio que tínhamos antes e volta a multiplicar aqui. Então, significa que o potássio passou a ter dois átomos nos produtos. Então, aqui nos reagentes, também precisa ter dois átomos. Está certo? Na linha B temos o azoto e temos o hidrogênio. Então vamos acertar. Primeiro é o azoto, que é o elemento do 15º antes do hidrogênio, porque o hidrogênio acerta-se no terceiro passo, né? Acerta-se no terceiro passo. Então, temos que acertar primeiro o hidrogênio, o azoto, que tem dois átomos. Deste lado tem um átomo. Então, para ter dois, precisamos multiplicar aqui por 2. Então, passará a ter 2. O hidrogênio deste lado tem 2 e deste lado tem 6. Então, é 6 porque temos 2 vezes 3 são 6 átomos. Para ter 6 aqui, precisamos multiplicar aqui por 3. Então, a equação química acertada fica desta forma. A seguir, vamos acertar esta equação. Temos aqui o sódio, o hidrogênio, o oxigênio. Então, a regra primeiro, elemento metálico, que é o sódio. O hidrogênio acerta-se no terceiro passo, como sempre. Então, vamos deixando. Vamos acertar o elemento sódio, que tem 2. E deste lado, ele tem 1. Então, precisa ter 2. Vamos multiplicar aqui por 2 e vamos escrever o coeficiente estequiométrico. Depois vamos acertar os átomos de hidrogênio. Hidrogênio temos aqui 2. Deste lado temos 2 vezes 1 tem 2. Então vamos deixar. A seguir vamos acertar os átomos de oxigênio. Oxigênio temos este átomo aqui, que é 1. Aqui temos
um átomo de oxigênio. Aqui temos o sinal de adição, mais este átomo, também aqui é 1. Então, no total temos 2 átomos de oxigênio. E deste lado aqui, se nós formos a multiplicar o 2 vezes 1 que nós temos aqui, vamos ter 2 átomos de oxigênio. Então, significa que a equação já está acertada. Na linha D, que é o último exercício, temos o pentóxido de fósforo que reage com água, produz o ácido fosfórico. Então, vamos acertar a equação. Temos o elemento fósforo, elemento oxigênio, elemento hidrogênio. Então, vamos acertar. Vamos, professor. Primeiro o fósforo, porque é o elemento metálico. Depois vai ser o hidrogênio. Depois vai ser o elemento oxigênio. Então, fósforo, temos aqui 2. Aqui temos um átomo. Então, para ele ter 2, precisamos multiplicar por 2. Precisamos multiplicar por 2. Então, passaremos a ter 2 vezes 3 do hidrogênio, 2 vezes 1 do fósforo, 2 vezes 1 vezes 4 do oxigênio. Assim, já acertamos os átomos de fósforo. Agora vamos aos átomos de hidrogênio. O hidrogênio deste lado, antes da seta, temos 2 átomos de hidrogênio. Depois da seta, temos 2 vezes 3 são 6. Então, para ter 6 aqui, precisamos multiplicar aqui por 3. Então, fica 3 vezes 2 são 6. 2 vezes 3 também são 6 átomos de hidrogênio. Então, o acerto de hidrogênio fica dessa forma. Agora, vamos verificar os átomos de oxigênio. Temos estes 5 átomos de oxigênio. Temos a multiplicação deste 3 com 1. Então, vai dar 8 átomos. Desculpa, vai dar 3 átomos. Assim aqui é. Dá 3 átomos. Então, somado isto é igual a 8. Deste lado, temos este 2 que multiplica com este 4. Então, isto multiplicado é igual a 8. Significa que os átomos de oxigênio já estão certos. Então, como isto nós fazemos no rascunho, isto aqui podemos tirar. Vamos ficar com uma equação química acertada desta forma. Vamos ficar com uma equação química acertada desta forma. Não se esqueçam que estes números aqui chamam-se coeficientes estequiométricos. Os números que ficam antes do símbolo químico ou antes da fórmula química de um elemento numa equação química. É assim como nós podemos acertar as equações em casos gerais.